Mogi é uma cidade bem conservadora, né? E muitas vezes, no meu ponto de vista, o que a gente ouve, por exemplo, a postura do Caio Cunha, muitas vezes agredia, muitas vezes visualmente. O pessoal não está acostumado a uma pessoa com tatuagem, por exemplo, né? Mogi sendo uma região bem conservadora, então isso o pessoal chama atenção, principalmente numa zona rural, na periferia. O senhor a sua base eleitoral é da... Então, o pessoal comentava, da zona rural. Puxa, acaba, é fora dos padrões. Quando o senhor fala que agredia, ele passava o quê? Um semblante muito bravo ali? Sim, porque é a forma dele, a postura dele como o chefe do Poder Executivo, né? Muitas vezes, por exemplo... Nos bastidores políticos, então, ele era um cara que dividia... O pessoal comentava pra gente, por exemplo, aquela ideia de ele colocar um fliperama no gabinete, aquilo lá chocava pessoas de mais idade. Eu soube só no debate, mas já era conhecido da turma, de todo mundo da cidade. Então, puxa vida, mesmo que ficasse de enfeite, aquilo lá passava uma imagem ruim para... Tem prefeitos que conseguem se reeleger passando imagem de jovem. Não é o caso, não seria o caso de Mogi, talvez seja isso que... Quando eu falo de jovem, assim, de ser descontraído, de ser youtuber, pode falar, Malu. Posso falar? Eu acho que não é nem o ponto de ser jovem ou de ser tatuado, enfim. Eu acho que é a questão da gestão mesmo que falhou, né, nesse sentido. Eu acho que houve ali uma falta de preparo nesse processo, não houve um preparo, e a escolha da equipe não foi muito positiva, né? Exceto alguns casos que a gente conhece do trabalho, houve muito ali na composição do time, a Priscila vai saber explicar melhor, pessoas inexperientes com a gestão pública. Então a gente pega, e de fora de Mogi. Não que pessoas de fora não possam contribuir. Mas eu só vou abrir um pouco o espaço do Pedro quando ele menciona pessoas de fora, porque eu senti esse incômodo de muita gente. Por que isso incomodou tanto? Porque é um desprestígio para o pessoal da cidade. Será que o pessoal comentava, será que na cidade não tem pessoas capacitadas, né? E fora isso, a pessoa que conhece, né, os desafios da cidade. Acho que é muito importante, tem essa vivência. Quando a gente tem um secretário que tem a vivência ali de fato, que está no dia a dia da cidade, ele consegue ter uma perspectiva diferente. Então eu vejo que não é nem sobre a questão de jovem, é a questão da escolha, né, de como a gestão foi colocada para ser conduzida. E tem a ver com a tua primeira pergunta para mim. Quando a gente tem uma gestão vindo... Perguntei se a novidade deu errado em Mogi. Que é inexperiente, a Malu está colocando muito bem, que não tem a vivência, né, numa máquina, numa cidade tão grandiosa e tudo mais, você precisa transicionar com as pessoas que estão lá e que têm experiência. É necessário para que você dê continuidade na gestão. Não pode haver ruptura. Ele chega numa prefeitura tradicional... É um avião em voo e você está trocando peças e você não pode, não tem como você baixar esse voo. Não, ele está em voo, você precisa transicionar e com a experiência de quem faz o trabalho. Dá um exemplo prático para a gente, Priscila, você que estava lá dentro. Bom, são vários exemplos, né? Mas eu acredito... Você tem pessoas que faziam... eu peguei um caso muito específico. A gente teve um Mogi Fácil em Biritiba, o Sul, onde você tinha lá uma construção de um posto de atendimento, né, ao mogiano. A gente teve uma questão lá muito complexa na alocação do espaço, no preparo do espaço para que o Mogi Fácil lá acontecesse de uma forma ágil, que era uma demanda da gestão. Rapidamente, o Mogi Fácil, o que é? O Mogi Fácil é o antigo PAC, o Posto de Atendimento ao Cidadão, virou Mogi Fácil e a gente tinha uma unidade, por exemplo, em Biritiba Sul. Nesse caso, a gente teve uma locação do imóvel e tal. Então, essa transação de fazer esse processo para que o Mogi Fácil tivesse o seu prazo rapidamente atendido, para que as pessoas lá de uma localização mais distante pudessem já usufruir dos serviços, ele demorou demais, por conta de não ter tido entre a equipe uma conversa de como se faria aquilo operacionalmente, sendo que no departamento tinham pessoas experientes que sabiam fazer e pessoas novas que não sabiam fazer, e dadas particularidades da nossa cidade.
Mogi é muito peculiar, então é preciso que você entenda da cultura da cidade, das particularidades de uma zona rural, uma zona urbana, uma zona histórica e tudo mais, uma zona ambiental. O mosaico é grande. Exato, para que você fizesse isso acontecer de forma mais rápida. E eu vivenciei isso pela falta de mixar ali mesmo as experiências, a falta de experiência, por exemplo, para que esse atendimento, esse equipamento tão importante acontecesse de forma mais rápida. É um exemplo prático que eu vivi e que faltou uma conversa entre os pares do departamento. E é um excelente exemplo para eu passar a bola para o Pedro Komori e entender então que aquela imagem de que Mogi tem esse grupo político porque eles dominam, porque é hegemônico, porque não dá espaço. A Priscila está trazendo uma realidade muito mais simples e parece muito mais objetiva de que é uma questão de diálogo. Na prática. É a prática. Sim, justamente, eu senti muito isso aí. Por exemplo, eu senti dentro da prefeitura que as secretarias não se conversavam. O diálogo é fundamental. Então parava o processo. E qual é a comparação que o senhor faz do Caio Cunha com outros prefeitos então, antigamente? Por exemplo, eu quando estive como secretário, eu ia lá de secretaria em secretaria para resolver os processos, junto, né? né? A gente trabalhou junto. O Pedro Komori foi secretário de desenvolvimento na gestão do Caio Cunha. Então, os empresários me procuravam, poxa, eu estou com esse problema, está parado tanto tempo lá. Não havia uma integração, Sim, né, então, entre as secretarias. isso dificultou também. O Diário.